Estamos dando continuidade, então, ao conteúdo de Direito Constitucional 2, estudando hoje direitos políticos e partidos políticos, artigos 14, 15, 16 e 17 da Constituição. Nessas partes, nós temos duas partes, na verdade. A parte dos direitos, dos direitos políticos e a parte dos partidos políticos, né, que são regramentos diferentes. A parte mais extensa é dos direitos políticos. A de partidos políticos é mais estrita. Né? A gente vê bem rápido. A de direitos políticos é cheia de meandros, de detalhes, em que a gente tem que se atentar um pouquinho mais, tá? Começando, para localizar vocês, nós acabamos de estudar nacionalidade, e nós estamos encerrando hoje o conteúdo do primeiro bimestre, e no segundo bimestre nós vamos passar para organização do Estado, tá? Lembrando que a prova é na semana que vem, e que na segunda metade da aula vocês farão o portfólio, tá? Vocês vão fazer uma atividade sobre nacionalidade, questões de marca-x, 5 questões, e depois, junto, o portfólio, tá? Não recebeu, Ricardo? Já que tem um Ricardo homônimo, me escreve no WhatsApp, por gentileza. Eu mandei para um Ricardo, não sei agora se é você. Tem um Ricardo, outro aluno. Mandei para algum homônimo. Vou te encaminhar as fotos, só um instante. Professor, só uma pergunta. Esse trabalho vai ser feito após o intervalo, o senhor falou, né? Após o intervalo. Uhum. Eu tô saindo de casa agora para o serviço, e qualquer coisa, se eu não conseguir, eu entro em contato com o senhor, conforme tiver o serviço hoje lá. Não sei se o senhor vai colocar prazo agora para... Não, eu deixo uma semana. Não, então tranquilo, então. Vou fazer o possível para tentar acompanhar a aula também aí. Não, tranquilo, eu deixo uma semana. Tranquilo, então, obrigado. Nada, Giovanni. A chamada, não sei, Milene, vou pensar ainda, tá? Eu tô torcendo para que meu computador volte à vida, né? Enquanto isso. Não tem nada que eu possa fazer, os cabos estão todos no lugar, a internet está funcionando no Node. Vamos fazer uma reza, né? Fazer figuinhas aqui, tudo que der para funcionar. Então, estamos vendo direitos políticos e partidos políticos. Saímos de nacionalidade e, na sequência, vamos entrar em organização do Estado. Então, a parte de direitos políticos está entre os artigos 14 e 16 da Constituição, e o de partidos políticos é o artigo 17 da Constituição. Então, o que são direitos políticos? Uma definição do Pimenta Bueno. São as prerrogativas, os atributos, as faculdades ou o poder de intervenção dos cidadãos ativos no governo do seu país, intervenção direta ou só indireta, mais ou menos ampla, segundo a intensidade do gozo desses direitos. Então, quando a gente fala de direitos políticos, a gente se refere à possibilidade de os cidadãos intervirem na sociedade, no rumo da sociedade, né? Seja de forma passiva, seja de forma ativa, seja por meio do voto, né? Seja por meio do sufrágio. Nós temos vários mecanismos que possibilitam essa intervenção do cidadão na sociedade. Então, esses mecanismos todos a gente chama de direitos políticos. Então, são os conjuntos de normas que regulam a atuação da soberania popular. Lembrem-se que, conforme a enunciação clássica do Rousseau, que se celebrizou na Revolução Francesa, todo poder emana do povo, né? E na nossa Constituição, nós temos, no parágrafo 1º do artigo 1º, uma disposição que assenta essa ideia, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, todo poder emana do povo. A soberania decorre do povo. O poder é do povo. Né? E como que o povo exerce? Por meio da Constituição. E onde estão esses mecanismos de exercício? Na parte dos direitos políticos. É disso que nós estamos falando. De que maneira o povo exerce o seu poder, de onde emana toda a estrutura normativa do país? Por meio dos direitos políticos. Né?
A Constituição Federal emprega a expressão no sentido de conjunto de regras que regulam os problemas eleitorais. É sinônimo de direito eleitoral. Então, alguns autores chamam essa parte da Constituição de direito eleitoral. Os artigos 14 a 17 seriam as disposições constitucionais do direito eleitoral, né? Que também se conforma a partir de normativas próprias, legislação específica em matéria eleitoral, né? Então, as disposições constitucionais em matéria eleitoral são essas. Então, para a Constituição, direito eleitoral é isso. Tô falando com a minha cunhada aqui, tá, gente? Ela vai me trazer um pendrive. Muito doido, né? Para a aula para ficar teclando no celular. Então é isso. A Constituição chama de direitos políticos esse conjunto de normas que regram a atuação do indivíduo, do cidadão na vida social. O artigo 14, o início dele diz o seguinte, né? Ele tem vários parágrafos ainda, mas o início dele, se vocês tiverem com a Constituição em mãos, diz o seguinte: capítulo 4 dos direitos políticos e o artigo 14. A soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: inciso 1º, plebiscito; inciso 2º, referendo; inciso 3º, iniciativa popular. Então, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Então, a soberania popular, ou seja, isso se coaduna lá com o artigo 1º, parágrafo 1º, que afirma que o poder emana do povo. Né? E a soberania popular, ou seja, esse poder que o povo tem, é exercida, né, essa soberania, esse poder, é exercida por sufrágio universal. Sufrágio universal, exercício do direito de voto. Universal é o direito de todos. E pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Então a gente vai ver o que significa cada uma dessas definições. O que é o voto direto, o que é o voto secreto, o que é o sufrágio universal, o que é o voto com valor igual para todos. E além de plebiscito, referendo e iniciativa popular, acho que a gente já falou em outras oportunidades, mas nunca é demais lembrar, né? Assentar aí as definições. O que são esses instrumentos? O que são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular? Eles são instrumentos da democracia direta ou semidireta, como também se classifica. A democracia direta é aquela em que o povo atua diretamente. O povo toma as decisões diretamente sem precisar de representantes. A democracia indireta é aquela em que o povo elege representantes que tomam decisões em seu nome. No caso, esses três mecanismos, esses três institutos, são resquícios dessa democracia direta, né? E que daí caracteriza o que a gente chama de democracia semidireta. O plebiscito. O que é o plebiscito? No caso, é quando se convoca a consulta popular antes da tomada de uma medida legislativa ou administrativa. Então, o governo, a administração pública, consulta o povo antes de implementar a medida. Esse é o plebiscito. Né? E os cidadãos, por meio do voto, aprovam ou não a implementação dessa medida futura. Esse é o plebiscito. Então, o povo é consultado antes da medida. O referendo implica a convocação após a criação da norma ou da implementação da medida administrativa. E aí, o povo é consultado a se manifestar por meio do voto se está de acordo com aquela medida, seja ela administrativa ou legislativa. Esse é o referendo. Que a gente chama de plebiscito do desarmamento, na verdade foi um referendo. Uma lei que foi criada
e que o governo consultou o povo se estava de acordo com as suas disposições. Iniciativa popular é a possibilidade de o povo apresentar projetos de lei. Então, a própria população, sem precisar dos seus representantes políticos, apresenta projetos de lei. Quem tem iniciativa legislativa são certas pessoas, como qualquer deputado, qualquer senador, presidente da República, os tribunais superiores, o procurador-geral da República, as assembleias legislativas dos estados, segundo certas regras, e o povo, mediante a iniciativa popular, pode apresentar um projeto de lei. Tá? No caso, o projeto de lei de iniciativa popular tem que atender a certos requisitos que a gente vai estudar ainda quando chegarmos na organização dos poderes e formos estudar o poder legislativo. A gente vai estudar o processo legislativo. Então, existem certos requisitos a serem atendidos no projeto de lei de iniciativa popular. Tá? Então, é um tópico a ser visto ainda mais à frente. Então, resguardemos esse tema, vamos fazer a reserva dele, que a gente vai voltar a ele daqui a pouco. Professor, só uma dúvida. Então, o nosso sistema político é através da democracia indireta. Seria isso, né? Isso. Esses 3 institutos aqui seriam semi-direta ou direta? Não fiquei com dúvida. É que há uma divergência entre a doutrina mesmo. Ah, tá. Entendi. A divergência. Alguns doutrinadores falam, esses são resquícios da democracia direta no nosso sistema. Nós temos uma democracia indireta ou semidireta, e isso seriam resquícios de democracia direta. Outros autores falam, não, existe uma outra categoria que é democracia semidireta. Se eu tivesse uma pergunta, dando um exemplo, num concurso, ou até mesmo na OAB, e tivesse uma pergunta para mim, solicitando que eu informasse se o Brasil adota uma política direta, e eu dissesse que sim, qual que seria o posicionamento? Será que ia ser negado, ia ser errado, certo? Então, geralmente esses temas mais polêmicos, quando há divergência doutrinária, Ricardo, eles fazem uma pergunta que geralmente elimina essa duplicidade de interpretação. E aí você vai por eliminação, vai ver que só uma interpretação é possível. Assim, é uma questão que você faz pisando em ovos. Porque eles não podem exigir um posicionamento categórico, sendo que a doutrina não tem esse posicionamento categórico. Tá? Então, cada questão é cada questão. Bom? As modalidades de direitos políticos. Nós temos direitos políticos ativos e passivos, e direitos políticos positivos e negativos. Tá? São as 4 classificações, 4 modalidades, né? Com 2 categorias. Os direitos políticos ativos se referem ao eleitor, né, e à sua atividade. Aquele que exercita o direito de voto. Aquele que vota, né, que escolhe alguém. Então, quando a gente fala em direito político ativo, é o eleitor. É a capacidade do eleitor de eleger alguém. Enquanto que os direitos políticos passivos referem-se aos que têm capacidade, aos elegíveis, né, aqueles que têm capacidade de serem eleitos, e aos já eleitos. Aqueles que se candidatam, né, eles estão exercendo sua capacidade política passiva, e ao serem eleitos, né, eles ainda estão exercendo sua capacidade política passiva. Então, a capacidade política ativa é do eleitor. A capacidade política passiva é do candidato, né, o elegível, que a gente chama, e do eleito, aquele que foi eleito. Então, num pleito, nós temos, sei lá, 20 candidatos para um pleito majoritário. Um vai ser eleito, né? Mas todos eles são os elegíveis. Direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Opa, eu acho que ela chegou, gente. Só um instante. Já volto. Então, os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos.
Os direitos políticos positivos se referem à participação no processo eleitoral, seja votando ou sendo votado, tá? Se refere à capacidade política passiva e ativa. Então, são os direitos positivos, ou seja, a capacidade de atuar no processo político, no processo eleitoral. Enquanto que os direitos políticos negativos seriam aquelas normas que obstam essa participação, que limitam a participação do indivíduo no processo eleitoral, tá? Implica as chamadas inelegibilidades, as situações em que o indivíduo não pode ser eleito. São regras que impedem a eleição do indivíduo. O indivíduo não pode participar, ou ele não pode se alistar, ou ele não pode se eleger, tá? Inalistabilidade, inelegibilidade e inelegibilidade, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais. A cidadania, então, é o pressuposto, é o direito que está por trás dos direitos políticos. Nós, em direito internacional, normalmente se fala cidadania, um sinônimo de nacionalidade. Alguém que é brasileiro e italiano costuma dizer que tem dupla cidadania, né? O que não é tecnicamente correto. O termo técnico é dupla nacionalidade, como a gente viu nas aulas de nacionalidade. E o que é cidadania? Cidadania é um direito que está dentro do direito de nacionalidade. Nós damos, semana passada, nacionalidade, um pacotão de direitos. E dentro dele está um pacotinho menor, que é a cidadania. Então, se você tem a nacionalidade do Estado, você tem vários direitos, várias obrigações, e entre esses direitos, a cidadania. E o que é a cidadania, então, afinal de contas? Os direitos de cidadania se adquirem mediante alistamento eleitoral. Você é cidadão a partir do momento que você se alista, né? Você adquire a cidadania a partir do momento que você se alista eleitoralmente. Tem a qualificação e inscrição do indivíduo como eleitor perante a justiça eleitoral. O título de eleitor é a representação da aquisição dos direitos de cidadania. Entenderam por que o termo dupla cidadania deve ser evitado? Porque cidadania se refere ao direito de participar na vida política do Estado. Quem adquire uma nacionalidade adquire isso e muitas coisas mais, né? Então, o termo correto é dupla nacionalidade, não dupla cidadania. E a cidadania é isso. É a capacidade de um indivíduo participar do pleito eleitoral. Ele se alista e aí ele pode participar, seja com capacidade política ativa, seja com capacidade política passiva. Ou seja, ser eleito, né, ou eleger. Isso é a cidadania, no fim das contas. Nós temos etapas de aquisição da cidadania. São etapas sucessivas, conforme a idade. Então, nós temos as idades, eu vou falar as idades e vou dizer para vocês os direitos de cidadania que vêm com a idade. Então, até os 16 anos, os menores de 16 anos, eles não têm capacidade, eles não exercem a cidadania, né? Eles não têm capacidade de se alistarem, eleitoralmente falando, em termos eleitorais. Aos 16 anos, começa a capacidade política. No caso, aos 16 anos, o indivíduo adquire o direito facultativo, o direito facultativo de se alistar e de exercer o voto, o direito de voto. Então, é o direito facultativo de se alistar e o direito facultativo de exercer o voto. Vejam que é um direito facultativo, tá? Eu estou frisando a facultabilidade porque esse direito se torna obrigatório depois, né? O exercício do voto, o alistamento e o exercício se tornam obrigatórios depois. Então, aos 16 anos, é um direito facultativo. Se o indivíduo quiser, ele exerce. Se aos 16 anos ele quiser se alistar, ele se alista. E tendo se alistado, ou seja, adquirindo o título de eleitor, chegada a eleição, se ele quiser, ele vota. Se ele não quiser, ele não vota. Ele não é obrigado. Tá? Por isso a gente diz que é um direito facultativo. Tanto o alistamento quanto o exercício do voto. Aos 18 anos de idade, segunda etapa, né? Segunda etapa de aquisição dos direitos políticos. Aos 18 anos, o alistamento
e o exercício do voto se tornam obrigatórios. Testamento obrigatório, voto obrigatório. E o indivíduo passa a ter o direito de se candidatar. Se candidatar a quê? A vereador. Então, até antes, né, com os 16 anos, ele não pode se candidatar a nada. Mas aos 18 anos, ele já pode se candidatar a vereador. Aos 21 anos de idade, a terceira etapa aí, aos 21 anos de idade, ele pode se candidatar a mais cargos. Ele já podia se candidatar a vereador. Aí ele vai poder se candidatar a deputado. Deputado o quê? Qualquer deputado. Deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, tá? Lembre-se que nós temos 3 diferentes tipos de deputados. Vocês estudaram isso comigo lá em Ciência Política e a gente vai tornar a falar disso no segundo bimestre, na organização dos poderes. Então, o indivíduo, aos 21 anos, pode se candidatar a deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e os três níveis, né, as 3 possibilidades de deputado. Juiz de paz? Vocês já votaram para juiz de paz? Não, né? O que faz um juiz de paz? Alguém aí já esteve perante um juiz de paz? Isso aí. Caso os outros, Ricardo. Boa. O juiz de paz, então, é aquele que celebra o casamento. É uma formalidade do nosso sistema romano-germânico, né? Casamento, que a gente fala de papel passado, casamento formalizado, tem que ser celebrado perante juiz de paz. Então, o juiz de paz tem a capacidade de celebrar casamento e também de realizar atos como conciliação entre partes. Mas na prática é casamento mesmo, tá? Casamento. Vejam só que curioso. A Constituição prevê eleição para juiz de paz. Mas ninguém nunca deve ter votado aí, né, para juiz de paz. Por quê? Porque essa norma ainda não foi regulamentada. E já lá vão muitos anos, né? Desde que a Constituição está ainda não foi regulamentada. E acaba ficando uma coisa cartorial. Nomeia-se no fórum localmente o juiz de paz e ele fica por anos, é quase um cargo vitalício, né, do juiz de paz, que é um cargo que deveria ser eletivo e acaba sendo um cargo de nomeação. Mas a previsão constitucional aí de eleição. Então, aos 21 anos, em tese, vocês, né, já poderiam se candidatar a juiz de paz, mas não temos esse cargo eletivo, não foi regulamentado. Aos 30 anos, para conselheiro também, é 21, eu acho. Conselheiro do Conselho Tutelar, Lucas, é isso? Isso, boa. É isso aí. Aos 30 anos, ele passa a ter o direito de se candidatar a governador e a vice-governador. Governador e vice-governador. Vejam que os cargos vão ficando mais sêniores, né? Do júnior ao sênior. Governador e vice-governador aos 30 anos. E o último, que é o ápice da aquisição dos direitos políticos, o ápice da chamada cidadania formal, se dá aos 35 anos de idade. 35 anos de idade, quando ele passa a se candidatar, ele passa a ter o direito de se candidatar a presidente, vice-presidente e senador. O próprio senador, senos, né, significa velho, senil, aquela ideia de senil, né, pessoa mais velha, experiente. O senador é uma pessoa experiente, vivida. Então, o ápice da cidadania formal se dá aos 35 anos de idade, quando o indivíduo pode se candidatar a presidente,
vice-presidente e senador. E a última etapa é aos 70 anos. Aos 70 anos de idade, o exercício do voto torna-se de novo facultativo. O exercício do voto se torna facultativo aos 70 anos de idade. Então, essas são as etapas de aquisição dos direitos políticos do indivíduo ao longo da vida. 16, 18, 21, 30, 35 e 70. Vou testar minha internet aqui. Nada ainda. Sufrágio. Sufrágio é um direito público, subjetivo de natureza política que o cidadão tem de eleger, ser eleito e participar da organização e da atividade do poder estatal. É a instituição fundamental da democracia representativa. Por meio do sufrágio que o eleitorado, ou seja, o povo, outorga legitimidade aos governantes. Então, na democracia indireta, ou semidireta, como também é chamada, o povo elege os seus representantes, e os representantes tomam decisões em nome do povo. Então, esse direito subjetivo, esse direito público, né, de escolher os seus governantes, chama-se sufrágio. É o sufrágio, é o poder de escolha. É o poder de escolha que os indivíduos que compõem o povo têm, né, de escolher os seus representantes. Esse é o sufrágio, que a gente viu que está ali no caput do artigo 14. O artigo 14 fala sufrágio universal. Sufrágio universal. E aí, então, vamos ver os diferentes tipos de sufrágios. Nós temos o sufrágio restrito e sufrágio universal, o sufrágio ativo e o sufrágio passivo. Mara, você se refere à apresentação? Aqui eu só tenho as fotos que eu mandei e nem mandei muitas. As fotos que o senhor me mandou, o que o senhor lecionou até o momento já se Já findou, acabou, né? Vou mandar mais fotos, peraí. Manda mais. Achei aqui o ponto que eu tô. Mandando aí, Ricardo. Vou mandar todas, né? Aí já resolve tudo. E aí eu vou acatar o que a Mara me sugeriu de colocar o Ricardo como apresentador. Pronto, mandei todas.
Então, nós temos o sufrágio restrito e o sufrágio universal, e também o sufrágio ativo e o sufrágio passivo. O sufrágio restrito é quando há limitações ao exercício do cidadão dos seus direitos políticos, né? Restrições ao voto, por exemplo, ao voto de mulheres, ao voto de não brancos, ao voto dos pobres, ao voto dos analfabetos. Então, quando o exercício do voto, né, é restringido de alguma maneira, nós dizemos que se trata de um sufrágio restrito. Então, é uma prerrogativa de um cidadão participar da administração pública que sofre certos tipos de restrição. Então, quando há essa restrição, nós vemos que é sufrágio restrito. Sufrágio universal. Outorga-se o direito de votar a todos os nacionais de um país, sem restrições derivadas de condições de nascimento, de riqueza ou de capacidade especial, por exemplo, capacidade intelectual. O que nós vimos lá no caput do artigo 14 é que a Constituição defende, a Constituição institui o sufrágio universal. Porém, há restrições ao voto dos analfabetos, por exemplo. A Constituição nomeia o sufrágio universal. No entanto, há restrição ao voto dos analfabetos, por exemplo. Ao voto, ao critério etário. O que os doutrinadores, os constitucionalistas são unânimes em dizer é que essas restrições não descaracterizariam a nossa forma de sufrágio universal. O nosso sufrágio ainda é universal, ainda que haja restrições etárias, ou seja, abaixo de 16 anos, exercício facultativo entre 16 e 18, né? Acima de 70, ainda que haja essas restrições, isso não descaracterizaria o nosso sufrágio universal, assim como as restrições aos analfabetos. Bom, então, é universal, embora efetivamente haja restrições. Então, é unânime a doutrina em dizer que nosso sufrágio é universal, seguindo o que diz a Constituição. Tá bom? O sufrágio ativo é o direito de votar, é o que caracteriza o eleitor. Então, quando ele participa ativamente, né, ele está exercendo seu sufrágio ativo. E o sufrágio passivo é o que caracteriza o eleito, o elegível. É o direito de ser votado. Então, se o sufrágio ativo é o direito de votar, o sufrágio passivo é o direito de ser votado. A Mara me sugeriu colocar você, Ricardo, como apresentador. Deixa eu ver se eu sei fazer isso aqui. Para mim veio, professor, agora a imagem das etapas da aquisição e o quinto ponto, o sufrágio somente. Só que eu acho que não está... Eu mandei um monte de fotos, só chegaram duas? Só duas. Vê se não foi para o outro Ricardo de novo. Não, foi tudo para você. Só duas fotos, caramba. Agora começou a chegar mais algumas aqui. Eu liguei o celular, não sei se desligado ele para de enviar. Vou deixar ele ligado, então. Como eu faço para te colocar como apresentador, você sabe? Não sei como faço, professor. Não tem Deve como ser você alguma coisa... pedir? Também Porque não. quando eu troco de computador, aparece uma opção, colocar-se como apresentador, uma coisa assim. Não. Na verdade, quem habilitava isso, nas vezes que a gente apresentou trabalho, a professora que me habilitava como apresentador. Entendi. Só que eu não sei se é em cima do meu nome ali que ela clica e observa isso. Deixa eu testar. Aí o senhor só me mutou. Não consigo desmutar você. Agora eu desmutei eu mesmo. Ah, então tá bom. Quando é pra dar ruim, dá ruim tudo, né, gente? Incrível. Então, indo, Ricardo, você tá recebendo aí?
Recebi mais uma foto sobre o voto. Então tá bom. Prossigamos, então. O voto. O voto é o exercício do sufrágio. Então, se o sufrágio, né, a capacidade de intervir e eleger e ser eleito, o exercício do sufrágio é o voto. Tá? Então, digamos assim, o sufrágio é o poder, é a capacidade. O exercício desse direito é chamado voto. Como vocês sabem, quando vocês vão até a urna, né, e fazem esse exercício. É um ato jurídico cuja emissão constitui um direito subjetivo. Um direito subjetivo. Quais são os tipos de voto? Nós temos o voto secreto e o voto público, o voto obrigatório e o facultativo, o voto direto e indireto. Saiu direito ali, é direto, indireto, e o voto igual ou desigual. No Brasil, quais são os que nós adotamos? Né? Secreto ou público? Nós adotamos o voto secreto, conforme está lá no caput da Constituição. Mas o Brasil já adotou o voto público, como eu já vou contar para vocês. Obrigatório ou facultativo? Em regra, obrigatório. Mas nós temos facultatividade entre os 16 e os 18 anos, né? E aos maiores de 70 anos de idade. Só um instante. E para os analfabetos. Então, ele é obrigatório em regra e facultativo. Esse exercício do sufrágio, é facultativo entre 16 e 18 anos, maiores de 70 e analfabetos. Facultativo. Direto ou indireto? O nosso voto, em regra, é direto. Mas nós temos uma exceção com voto indireto que eu já vou falar para vocês. Igual ou desigual? No Brasil, hoje é igual, mas nós temos exemplo histórico, né, de voto desigual. Então, a figura do voto de cabresto. Voto de cabresto. Cabresto é aquele instrumento que se coloca, né, em cavalo, em animais que seguia o animal. Tampa a boca dele. Então, o voto de cabresto era uma forma de voto impositivo. Naquela época, na República Velha, nós estamos falando da República Velha, as primeiras décadas da República, de 1889 até 1930, a República Velha, o voto era público. O voto era público. Qual era o problema de termos voto público e não voto secreto? Era justamente as consequências disso, que era o voto de cabresto. Havia um fenômeno que era o coronelismo. Latifundiários tinham certo poder nas suas terras, poder de vida e morte, né? E acabavam obrigando a população que ali vivia a votar no seu candidato. Então, o latifundiário apoiava um candidato e cobrava e fiscalizava, por meio de seus jagunços, seus capangas, que os habitantes locais votassem naquele candidato. Isso era o voto de cabresto. Ele fazia uso da violência, fazia uso da compra de votos, voto fantasma, troca de favores, fraudes eleitorais, tudo de maneira escancarada mesmo. Né? Era um período bem conturbado da nossa República. Então, no começo da República, né, na República Velha, o voto de cabresto foi um fenômeno social bem disseminado que caracterizou o sufrágio naquela época. Por quê? Porque era voto público, não era secreto. Então, os capangas ficavam lá no dia da eleição, ao redor da urna, querendo ver o voto dos cidadãos. E quem não votasse de acordo com o coronel sofria represálias. Então, coronel, só para especificar, não era exatamente um título militar. Porque, numa certa época, foi criada a chamada Guarda Nacional, e aí atribuiu-se o título de coronel a donos de terra, a latifundiários, fazendeiros, de maneira que o poder público se fizesse presente nos lugares mais afastados, porque o Estado mesmo não tinha capacidade de se fazer presente. Então, atribuiu-se o título de coronel, e isso acabou ficando como um resquício
resquício social. O filho do dono da terra passou a ser chamado de coronel, né? E o título de coronel foi extinto a certa altura, a Guarda Nacional foi extinta, mas continua até hoje se fala em coronelismo moderno. Existem famílias importantes nos estados que são ainda coronéis, né? Não são coronéis oficiais do exército, mas é dessa tradição. E o coronelismo ainda hoje permanece como um fenômeno eleitoral, com compra de voto, manipulação, né, fraude. Tudo mais ou menos escancarado, né? Porque se sabe que essas práticas ainda existem. Porém, formalmente, hoje, o voto é secreto. No começo, há mais de 100 anos, antes da República, o voto era público. E trouxe esse problema aí, uma forma de fraudar as eleições bem aberta e bem arraigada no sistema. Nas imagens que eu mandei para o Ricardo, que ele já deve ter compartilhado. Você compartilhou, né, Ricardo? Tá, joia. Nas imagens, vocês têm um mapa que mostra os países que têm voto obrigatório, né? Voto obrigatório com sanções, voto obrigatório sem sanções, voto obrigatório com sanções aplicadas apenas a homens, voto obrigatório sem sanções, somente homens, e histórico, o país teve voto obrigatório no passado. Então, vejam, os que têm voto obrigatório com sanções, como entre eles o Brasil. Se você não vota, você tem que justificar o não voto, né? Se você não justificar, você paga uma multa. E se você ficar várias eleições, né, sem justificar e sem votar e sem justificar, você pode perder o seu CPF, vai ter, né, cancelado o seu CPF. E aí você não pode ter passaporte, você vai ter um monte de problemas na vida, né? A multa, geralmente a multa é irrisória. Não é muito isso que desmotiva, é mais mesmo a perda do CPF. Então é uma forma de punição administrativa que é bem eficaz, bem eficiente. Exemplo de voto indireto que nós tivemos no Brasil foi o do chamado senador biônico. Então, na década de 70, quando o governo militar já tinha um pouco mais de 10 anos, mais de uma década instalado, já estava desgastado, a ditadura já tinha passado pelo período mais negro, né, de torturas, de desaparecimento, de morte, e já estava bastante desgastada. E as eleições que vinham sendo realizadas eram um momento de bipartidarismo que o país passava, né? De Arena contra MDB. MDB era o partido de oposição à ditadura, Arena era o partido de sustentação da ditadura. O MDB vinha ganhando cada vez elegendo cada vez mais candidatos. Então, em 2 eleições sucessivas, o MDB saiu vitorioso, né? E a Arena estava definhando. E o que o governo militar fez? Dentro da perspectiva do governo Geisel, de uma abertura lenta, gradual e segura, que assim, não vamos redemocratizar de uma vez. Vamos segurar a redemocratização pelo maior tempo possível, para anistiar, né, para apagar os sinais de tortura, de crimes de direitos humanos. Eles estenderam, fizeram uma abertura ampla, gradual e segura, bem lenta. E uma das primeiras medidas que vieram desse contexto foi o chamado Pacote de Abril. O Pacote de Abril que mudou, né, boa parte do sistema eleitoral. E uma das coisas que o Pacote de Abril criou foi a figura do senador biônico. O senador não seria mais eleito diretamente pelo povo, ele seria eleito por um colégio eleitoral. E aí esse colégio eleitoral estaria sob o controle indireto da ditadura. Os senadores eleitos pelo colégio eleitoral seriam favoráveis à ditadura, né? E com isso a ditadura conseguiu um apoio político ainda, né? Se segurar por mais um tempo, até que se arrastou ao longo dos anos 80 e só em 88 vem a Constituição nova. Então a ditadura conseguiu se segurar aí por uns bons anos ainda, graças a esse processo. E nesse pacote, né, do senador biônico, tinha esse nome por conta de uma série que passava lá nos anos 80, que era O Homem de 3 milhões de dólares, não me lembro.
Era uma pessoa que tinha feito operação e ficou cheio de superpoderes, né? Então se dizia que ele era um homem biônico. Daí veio esse termo de senador biônico, por causa desse seriado lá dos anos 80. Então esse exemplo de senador biônico era uma situação que nós tivemos de voto indireto. A população não elegia diretamente, era o colégio eleitoral que escolhia o senador. E hoje, nós temos eleição indireta ainda, o voto indireto, nós temos um resquício, nós temos uma situação, digamos assim, de eleição indireta, que é a situação da sucessão da presidência da República, que é chamada de ordem de vocação da presidência da República. Ordem de vocação da presidência da República. É o artigo 80 da Constituição, que a gente vai estudar ainda, mas já antecipo aqui. Ele diz: em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, a vacância dos respectivos cargos serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Essa é a ordem de vacância, né? No impedimento do presidente ou ausência, vice-presidente. Na ausência dele, presidente da Câmara. Na ausência dele, presidente do Senado. Na ausência dele, presidente do STF. Essa é a ordem, tá? Só para antecipar esse tópico que nós também estudaremos. Na ausência do presidente, a ausência definitiva, por exemplo, impeachment, não foi o caso da Dilma, o vice-presidente assume e completa o mandato. Tá? Assume e completa o mandato. Na ausência também do vice-presidente, em definitivo, aí assume o presidente da Câmara, mas ele não ficará todo o tempo, dependendo, né, se faltar 2 anos ou menos de 2 anos, vai ser feita eleição direta ou indireta. Se for mais de 2 anos para acabar o mandato presidencial original, vai ser feita eleição direta no país. Se faltar menos de 2 anos, eleição indireta no Congresso Nacional. E daí os congressistas vão eleger o novo presidente, tá? E também assim com o senador e presidente do Supremo. Então essa é a situação, a única situação que nós temos de eleição indireta, tá, gente? A gente não votou diretamente para o presidente da Câmara assumir a presidência e assim por diante. No caso, é o voto indireto. Também há alguns autores que colocam os suplentes de senadores nessa situação. Quando nós votamos um senador, mas junto com o senador vem um suplente escondido que a gente não conhece, né? E no caso nós não estamos elegendo o suplente, nós estamos votando no senador, no titular, a gente nem sabe quem vem junto com ele. Então isso já causou muito problema, né? Teve um senador nos anos 90, eu me lembro por que estado, eu lembro que era um estado do norte. Ele tinha brigado com o partido dele, com a base de apoio dele, né? Os correligionários de primeira hora. E daí ele precisava, era o dia da inscrição, e ele precisava botar um suplente. E estava na casa dele lá, acho que era um pintor, um pedreiro, né? Ele falou: você não quer ser meu suplente? Quero. E botou o sujeito com o suplente dele, né? Porque ele tinha brigado com o partido, estava rompido e tal, e daí ele colocou o pedreiro, o pintor, não me lembro agora. E ele morreu no começo do mandato, e esse sujeito, né, terminou o mandato de senador, 8 anos como senador, praticamente. 8 anos como senador. Esse tirou a sorte grande, né? Ele não tinha a menor ideia, ele caiu de gaiato, não tinha a menor ideia do que estava fazendo, e era lá senador da República por 8 anos. Daí, se vocês tiverem curiosidade, deem um Google aí, é uma história bem conhecida, tá? E ele era alfabetizado, só para constar. Pois bem, quando a gente elege um senador, vem junto um suplente que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é. Também tivemos na nossa história uma situação curiosa, inusitada, de voto censitário. Voto censitário, é o voto indireto censitário. Porque a eleição, isso foi no projeto da Constituição da Mandioca. Vocês devem ter estudado isso, né? Direito constitucional, ou leram a respeito. Foi o seguinte:
Era um projeto de Constituição, logo que o Brasil se tornou independente, que ia ser uma Constituição liberal, né? Uma Constituição liberal na economia, bastante arrojada em termos de organização do Estado, que previa o voto censitário. Só que, quando o projeto estava sendo votado, o Dom Pedro I, que ainda não era imperador, né, ele dissolveu a Assembleia, né, e outorgou, né, ele nomeou uma comissão de especialistas que redigiu uma Constituição ao gosto dele, e ele outorgou a primeira Constituição, que é a Constituição do Império. Então, esse projeto de Constituição, que era da Constituição da Mandioca, acabou não virando Constituição. Ele foi abortado. Então, entrou para os anais da história como a Constituição da Mandioca. E a Constituição da Mandioca previa um voto indireto censitário, que era o seguinte, foi interrompida em 1823. Os eleitores de primeiro grau, que eram os eleitores da paróquia, deveriam provar uma renda mínima de 150 alqueires de plantação de mandioca, e eles teriam o direito de eleger os eleitores de segundo grau, que deveriam ter 250 alqueires. E os eleitores de segundo grau elegeriam os deputados e senadores. E para ser eleito deputado e senador, tinha que ter uma renda de 500 a 1.000 alqueires de mandioca. Curiosíssima essa história. Então, havia eleitores de primeiro nível, de segundo nível, e daí os que podiam se candidatar a senadores e deputados. Então, é uma forma de eleição indireta censitária, que dependia da renda do indivíduo. Por que mandioca? Porque dizem que mandioca, conforme o número enfim, a quantidade de área dedicada à plantação de mandioca, sabia-se quantos escravos o indivíduo tinha. Porque a mandioca era utilizada na alimentação dos escravos. Era uma forma de aferir a renda do indivíduo. Assim, ele tem muita mandioca. Não, ele tem muitos escravos. Uma forma indireta de reconhecer aí um grande dono de escravo, portanto, latifundiário. Tá? Então é isso. A Constituição consagra, portanto, o voto secreto. Já tivemos exemplo de voto público, que não deu certo, deu tudo errado com o voto de cabresto. Então, hoje, o voto é secreto. Obrigatório para os maiores de 18, né, entre os 18 e 70 anos. E facultativo para os menores de 16 anos. Para os maiores de 70... Perdão, falei errado. Facultativo entre 16 e 18 anos. Para os maiores de 70 anos. E para os analfabetos. Tá? Então, o voto é secreto, obrigatório entre 18 e 70, facultativo 16 a 18, mais de 70 e analfabetos. Ele é direto, voto direto, com a exceção do artigo 80 da Constituição, quando pode virar presidente alguém que não foi eleito para isso, na ordem de vocação da presidência, artigo 80. E alguns autores colocam ainda o suplente de senador como um exemplo de voto indireto e de valor igual, tá? Valor igual. Então, o voto feminino, por exemplo, né, desde a década de 1920, eles têm o mesmo valor, mesmo peso. Não é mais o voto restrito, não é mais o sufrágio restrito. E isso tudo decorre do artigo 14, né, o parágrafo 1º que fala: o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. E os direitos políticos negativos? São regras que privam o cidadão pela perda definitiva ou temporária, ou seja, suspensão, da totalidade dos poderes políticos de votar e ser votado, assim como as regras que restringem a elegibilidade do cidadão em certas circunstâncias. São as chamadas inelegibilidades. Então, os direitos políticos negativos restringem a atuação do indivíduo. Tá?
Os casos de suspensão estão no artigo 15, inciso 1º e 4º, os casos de perda estão no artigo 15, inciso 2º, 3º e 5º. Que vou ler agora, tá? O artigo 15 diz: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí eu coloquei em vermelho e azul para facilitar, né, a visualização. O que é perda e o que é suspensão. Perda é o que está em vermelho. Capacidade civil absoluta. Então, se o indivíduo se torna absolutamente incapaz, ele perde, em definitivo, os seus poderes políticos, seus direitos políticos. Inciso 3º. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Então, a pessoa que foi condenada em última instância, com trânsito em julgado, essa pessoa perde os seus direitos, né, enquanto durarem os efeitos da sentença. Então, depois que ele se reabilitar, ele readquire os seus direitos políticos. E os presos provisórios, gente? Podem votar? Vocês já ouviram falar disso? Quem não foi condenado em definitivo pode votar? Tem presidiária? Tem presídio aí em São Miguel? Sei que tem em Medianeira, acho que São Miguel não tem, né? Tem só a cadeia pública, não sei se é presídio mesmo, é? Não, presídio? Não, mas lá é possível fazer a votação. Então, aqui no presídio ou em cadeias públicas, é feita eleição também. Eles podem votar dentro da detenção, desde que sejam presos provisórios, ou seja, sem condenação penal em definitivo. Tá? E na cadeia pública de Foz do Iguaçu, levam urna e façam a votação lá, né, como uma zona eleitoral mesmo. E os presos provisórios podem participar. Quem não tem direito político é o condenado em definitivo, aquele que já transitou em julgado. Tá? Também perde direito por improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, que é regulamentado e que a gente vai estudar melhor mais para frente. Então, se for caso de improbidade administrativa, ou seja, alguém que exercia um cargo público e cometeu improbidade administrativa, ele perde seus direitos políticos, ele fica inelegível. E suspensão? Suspensão. Em caso de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 8 anos o quê, Abimael? Não entendi sua pergunta. Aí é caso a caso, tá, Abimael? Caso a caso. Então, o tempo que durar a sentença com relação vai indicar o tempo de suspensão. Bem que eu não tenho certeza, eu acho que esse regulamento mudou, eu preciso dar uma olhada, Abimael, para te responder melhor, tá? Então, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. É o caso do estrangeiro que virou brasileiro, isso é naturalização, a gente estudou, né? Ele se naturalizou. E aí, ele tem cancelada por via judicial, a sua naturalização. O que vai acontecer? Ele vai ter os seus direitos políticos suspensos. Tá? Então, o cancelamento da naturalização significa que ele deixou de ser brasileiro. E, como tal, ele perdeu a cidadania. Ele não é mais brasileiro. Ele deixou de ser brasileiro, não tem a nacionalidade. Logo, ele também não tem a cidadania. E recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Aqui uma observação. O artigo 5º, inciso 8º, eu não transcrevi aí. A gente já tinha visto o inciso 8º do artigo 5º. Ele diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada
em lei. Então, é o caso da escusa de consciência. Pessoa que tem uma crença filosófica, religiosa, política que é incompatível com uma determinada obrigação, ele tem que fazer uma prestação alternativa. Se ele se recusar a essa prestação alternativa, aí ele tem os seus poderes políticos suspensos, tá? Os seus direitos políticos suspensos. Só em caso de se recusar a cumprir a prestação alternativa. Só isso. Vamos fazer o intervalo, gente. Voltamos às 21 horas. Eu termino esse conteúdo e já passo para vocês a atividade, tá? Então, 21 horas a gente está de volta. Bem, turma, estamos retomando a aula. Como vocês podem ver aí, consegui reiniciar meu micro e agora a apresentação está disponível. Então, vou passá-la aqui para ficar o registro na gravação dessas primeiras páginas aí, né? Quem quiser assistir depois, vai assistir. Do pausa para acompanhar. Nós estamos falando de direitos políticos, artigo 14 a 16 e também partidos políticos, artigo 17. Nós vimos as modalidades de direitos políticos, nós vimos cidadania, estamos as etapas de aquisição dos direitos políticos conforme a idade. Vimos a questão do sufrágio, as modalidades de sufrágio, sufrágio restrito, sufrágio universal, sufrágio ativo, sufrágio passivo. O voto, nós vimos que hoje a Constituição adota o voto secreto, porém nós já tivemos o sistema de voto público. Hoje o voto é obrigatório, sendo que as situações de facultatividade do voto para quem tem entre 16 e 18 anos, maiores de 70 e analfabetos. O voto é direto, com uma única exceção, uma única situação de voto indireto, que é do artigo 80 da Ordem de Invocação da Presidência da República. O voto é igual, né? Sendo que em outros ordenamentos pode haver voto desigual. Falei para vocês do voto de cabresto, fenômeno da República Velha, e que permanece até hoje. Há resquícios ainda hoje desse sistema antigo de manipulação, de fraude do sistema eleitoral. Aí os países, conforme a obrigatoriedade ou facultatividade do voto. Eu não tinha visto que tinha mais comentários. O Mael disse que o problema da NASA é que bugou depois do vereador agradecer. Sendo esses detalhes, eu não sabia, vou pesquisar depois. Voto indireto aí, né? Com exceção do artigo 80. Voto indireto censitário, que era o estipulado pela Constituição da Mandioca. Projeto da Constituição da Mandioca, que acabou não deslanchando. E aí a síntese, né, do sistema que a Constituição consagra: voto secreto, obrigatório para os eleitores entre 18 e 70 anos e facultativo para aqueles entre 16 e 18 anos, maiores de 70 e analfabetos. Voto direto, com exceção do artigo 80, e voto de valor igual. Então, aqui está aí no caput, parágrafo 1º, né, do artigo 14 da Constituição. Com relação aos direitos políticos negativos, são aquelas situações que limitam o cidadão em seus direitos políticos, seja pela perda definitiva ou temporária, que a gente chama de suspensão. Aí vimos aí os casos de perda e suspensão, conforme o artigo 15. Aí, continuando, aqui nós tínhamos parado aqui e vamos continuar daqui, então. A partir do século XVIII, quando o direito penal surge na forma atual, passou a existir uma noção de que praticar um crime configuraria uma ruptura do contrato social, do cidadão em relação aos seus pares e ao poder posto. Por isso, o criminoso não poderia participar da vida política. Então, quando o direito penal passou a se estabelecer e haver a compreensão que nós temos hoje do que é o direito penal,
o entendimento era de que o indivíduo que praticava um crime se afastava da sociedade. Ele quebrava o contrato social e renegava o poder público. Por isso, ele não deveria poder exercer direitos políticos. Remonta daí essa restrição que nós chamamos de direitos políticos negativos. Hoje, no Brasil, os presos com condenação criminal transitada em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso, naquela ação e nenhuma outra, quando gera coisa julgada material, esses têm seus direitos políticos cassados até o fim do cumprimento da pena, até eles estarem reabilitados, conforme nós vimos lá no inciso 3º do artigo 15. Já os encarcerados provisórios, aqueles que não têm condenação penal transitada em julgado ainda, esses não perdem seus direitos políticos. E eles podem exercer aí seus direitos políticos positivos, elegendo, né, por meio do sufrágio, os seus candidatos, exercendo os seus direitos, exercendo o direito de sufrágio, que é o voto. Como é que eu passo a tela? Acho que é aqui que eu tenho que passar. Aí nós temos que distinguir inalistabilidade de inelegibilidade de incompatibilidade. São 3 situações diferentes, correlatas, que decorrem do sistema de direitos políticos negativos. Né? A gente tem que deixar bem clara a diferença. No artigo que eu pedi para vocês lerem, se faz uma distinção, né, entre esses institutos. Não sei se chegaram a ler todo ele. Se não tiveram, não puderam, recomendo que leiam esse artigo. É um artigo curto, 3 páginas de Word, né? Deu. Que faz essa distinção. Então, vamos fazer aqui essa breve distinção. Então, o que é a inalistabilidade? Aquela pessoa que não pode se alistar. É o impedimento ao direito de ser eleitor e de ser eleito. Essa restrição à capacidade eleitoral é uma restrição à capacidade eleitoral ativa e também, por consequência, da capacidade eleitoral passiva. Menores de 16 anos não podem se alistar, estrangeiros não podem se alistar, os conscritos não podem se alistar. Conscritos são os militares, né? Em período militar, então os conscritos, então eles, no caso, eles são inalistáveis, conforme o parágrafo 2º do artigo 14, que a gente já vai ler. Inelegibilidade é quando há ausência da capacidade para ser eleito. É o estado jurídico de quem não possui elegibilidade, seja porque nunca a teve, seja porque a perdeu, conforme a gente vai ver nos parágrafos 3º e 4º, né, que é o próximo slide. Incompatibilidade é a restrição à capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado, porque o interessado deixou de providenciar seu afastamento temporário definitivo dentro do prazo legal de um determinado cargo que ele vinha exercer. A fundamentação da incompatibilidade é evitar a perpetuação do poder, evitar que a pessoa permaneça no poder indefinidamente, utilizando os mecanismos do poder para nele se perpetuar. Então, o mecanismo da incompatibilidade existe para isso. Então, vamos ver aí as disposições constitucionais a respeito. Inalistabilidade. Parágrafo 2º do artigo 14. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, né? Aqueles que estão cumprindo o período de alistamento militar. Então, os estrangeiros não podem se alistar e nem os conscritos. Inelegibilidade, os parágrafos 3º e 4º do artigo 14. Então, parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei, ou seja, quem não atender a essas condições se torna inelegível. Tá? Nacionalidade brasileira. Se não tem a nacionalidade brasileira, não é elegível. Inelegibilidade. Pleno exercício dos direitos políticos. Se não está no pleno exercício, é inelegível. Tá? O alistamento eleitoral, se a pessoa não se alistou, ou seja, não fez o título de eleitor, não pode ser eleito. Domicílio eleitoral na circunscrição. É uma questão bem polêmica, tá, gente? Porque a gente observa muitas situações de pessoas que vivem em outros lugares, mas se candidatam e são eleitos por um determinado lugar. Por exemplo, aquele caso
da mulher do prefeito que deixou cair o filho da empregada. Vocês acompanharam isso na TV? Um caso que foi bem alardeado, né? Ricardo, que você viu. Ficou claro que o prefeito, que era da cidade de Pedrinhas, em Pernambuco, ele vivia em Recife, a capital do estado. Uma casa dele, a mulher dele, a família dele, todo morando lá, né? E ele só ia para a cidade lá, cumprir expediente e voltava para casa dele. Eu digo uma situação bem polêmica. Inclusive, ele estava passando pelo processo de impeachment por causa disso. Entre outras coisas que foram descobertas depois do caso. Não sei como é que ficou, não sei se ele foi impeachmentado ou não, né? Mas ele estava sofrendo impeachment por causa disso. Ele não morava na própria cidade. O Sarney, ex-presidente, ele foi durante muitos anos senador pelo Amapá, mas a casa dele fica em São Luís, no Maranhão. Todo mundo sabe disso. Ninguém tem a menor dúvida. Só que ele botou uma casa lá no Amapá, né, para dizer que tinha domicílio eleitoral, e ele se candidatava a senador pelo Amapá. Então, depois que ele deixou a presidência, durante sucessivos mandatos de senador, ele representou o estado do Amapá sem morar no Amapá. Vejam só, todo mundo sabe que ele mora no Maranhão. Aí ele finge que ele se aceita, né, que ele tem uma casa lá no Amapá. E tá tudo certo. É uma questão, embora pareça bem objetiva, bem clara aí, né, auto-evidente, não é tanto assim na prática. Filiação partidária, ou seja, a pessoa tem que ser membro de um determinado partido político para poder ser eleita. E aí as idades mínimas que a gente já viu, né? 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, 18 anos para vereador. Então vejam aí que tem as idades das elegibilidades, né? Então eu mostrei para vocês as etapas de aquisição dos direitos políticos, nas quais entram também a questão da alistabilidade. E o parágrafo 4º diz que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, quem não pode se alistar não pode se eleger, né? Uma decorrência lógica. Então, aqueles que não cumprem lá o parágrafo 2º não podem ser elegíveis. Os analfabetos. Os analfabetos não podem ser eleitos. Vejam que os analfabetos têm o voto facultativo, eles votam se quiserem. Agora, eleitos, eles não podem ser eleitos. Aquele caso que eu disse para vocês, do senador no estado do norte, que eu quero achar que é Rondônia ou Acre, mas eu não tenho certeza. Ele teve que fazer uma prova de que ele não era analfabeto e comprovou não ser analfabeto. Outro que teve que passar por essa prova foi o Tiririca, na primeira eleição dele. Ele havia suspeita de que ele fosse analfabeto, né? Havia uma série de indícios que mostravam isso. Ele nunca decorava textos, né, em apresentações de programa. É isso aí, Luana. Havia sempre dificuldade para que ele decorasse qualquer texto para uma apresentação na TV e tal. Ele sempre improvisava tudo. E daí ele teve que prestar a prova. Ele prestou na Polícia Federal a prova, que era uma prova de ditado, a mesma prova que eu disse para vocês que os estrangeiros prestam para se naturalizarem brasileiros. Então, é um ditado que é feito. Daí, se cumprir satisfatoriamente o ditado, é considerado alfabetizado. É só isso. Ele passou na prova, né? O Tiririca. Agora, se não passasse, ele não poderia assumir o cargo. Por quê? Porque os analfabetos são inelegíveis. As incompatibilidades. O parágrafo 6º diz: para concorrer em outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Para concorrerem a outros cargos, tá? Para concorrerem aos cargos. A gente vai ver no parágrafo 7º que se eles forem concorrer ao mesmo cargo, eles não precisam se desincompatibilizar, tá? Agora, se é um prefeito que quer concorrer ao cargo de governador, ele tem que renunciar ao cargo até 6 meses antes para poder concorrer. Foi o que o Dória fez. Nós temos vários exemplos, né?
A cidade de São Paulo está cheia dessas situações. Prefeitos que usam a prefeitura como trampolim para o governo do estado. O Dória foi um deles, ele virou prefeito de São Paulo. 2 anos depois, um ano e meio depois, ele se desincompatibilizou, ou seja, ele renunciou à prefeitura de São Paulo para concorrer ao governo do estado e foi eleito. E foi assim que o Bruno Covas, né, que é neto do Mário Covas, finado Mário Covas, assumiu a prefeitura. Assumiu sem ser eleito, ele é vice-prefeito, virou prefeito, tá? Então, o que o Dória fez? Ele se desincompatibilizou. Ele estava na prefeitura e queria concorrer a outro cargo. Ele teve que seguir o parágrafo 6º do artigo 14. Renunciar ao cargo. Agora, se ele quisesse concorrer à reeleição, ele poderia continuar no cargo, tá? Parágrafo 7. E vejam que só são cargos do Executivo. Presidente da República, governador do Estado, governador do Distrito Federal e prefeitos. São só cargos do Executivo. Cargos do Legislativo não exigem aí a desincompatibilização. For deputado, quer concorrer a senador, ou o contrário, a senador quer concorrer a outro cargo, ele não precisa renunciar a nada. Isso é só para os cargos do Executivo. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. No caso, aí a inelegibilidade de parentes próximos, né? Cônjuge e parentes, para evitar o chamado nepotismo. Evitar que a pessoa que ocupa um cargo deixe a sua família usufruindo dos arredores políticos, né? Ontem, teve o caso do irmão de um prefeito que matou um adversário político a tiros diante das câmeras, né? Foi até filmado, não sei se vocês viram isso. O adversário político estava filmando lá, fazendo uma denúncia, daí veio o irmão do prefeito, tomou o celular dele, tudo isso filmado. Aí o cara foi lá buscar o celular, e daí aparece ele fugindo de lá e o irmão do prefeito dando tiro nele, né? Saindo atrás dando tiro. O sujeito morreu. Daí o prefeito afastou o irmão e tal. Enfim, claro caso de nepotismo. Ainda em direitos políticos negativos, a questão da escusa de consciência que eu dizia. É o direito que a pessoa possui de se recusar a cumprir determinada obrigação ou a praticar certo ato por ser ele contrário às suas crenças religiosas ou à sua convicção filosófica ou política. Então, a pessoa pode se recusar a prestar, né, a cumprir determinada obrigação legal, funcional, se isso for contra as suas crenças. Tá? Agora, a suspensão dos direitos políticos só ocorre se ele se recusar a fazer a prestação alternativa. Tá? É o que a gente tinha visto lá no inciso 8º do artigo 5º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Só um instante, gente, por favor. Ana Júlia, você está saindo? Para onde você está indo? Onde você está indo? A Dinda está aí na frente? Ela está aí já? Fala para ele para frente para ver ela. Fala para ele mais para frente. Oi, desculpem. Minha filha estava saindo, eu nem estava sabendo. O artigo 15 fala: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Então, no caso, só vai haver a suspensão se a pessoa se recusar. Né? Não quer prestar serviço militar,
porque isso vai contra a sua religião, vai contra as suas crenças, e daí não quer fazer a prestação alternativa, né, que é determinada. Aí ela vai perder os direitos políticos. E os partidos políticos? Artigo 17. O partido político é uma agremiação organizada que se especializa na conquista do poder por meios pacíficos, a fim de implementar políticas. Essa é a definição do Manecão, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho. A classificação dos partidos políticos dada pela doutrina é a seguinte. Segundo a organização interna, vai ser partidos de quadros, partidos de massas ou partidos cartoriais. Partidos de quadros são aqueles partidos que privilegiam pessoas qualificadas, pessoas que têm uma formação, que têm estudo e que podem de alguma maneira ajudar na implementação dos projetos do partido. Partidos de massa são aqueles partidos que querem ter muitos eleitores, massivamente, né? sem ter muito crivo quanto à qualidade. E cartoriais são aqueles partidos que servem apenas para fazer o jogo eleitoral de bastidores. Não têm convicções programáticas ou ideológicas muito fortes. São os partidos cartoriais, né? Partidos que estão... partidos que a gente chama de aluguel também. Né? Conforme a organização externa, existem nos países o chamado sistema de partido único, sistema partidário e sistema pluripartidário. E no âmbito de atuação, um partido pode ser universal, nacional ou regional. No Brasil são proibidos os partidos regionais. Tá? No Brasil podem existir partidos nacionais ou partidos universais. Por exemplo, o Partido Verde. Existe Partido Verde em várias democracias. Partido regional, um exemplo que me ocorre é do Partido Republicano Paulista. O Partido Republicano Paulista era do estado de São Paulo, né, e que hoje seria proibido. Bipartidarismo. Nós já tivemos bipartidarismo no Brasil entre 1966 e 1979. 13 anos, portanto, né, 12, não chegou a completar 13. Entre o MDB e a ditadura, o Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, que era a Arena dava sustentação à ditadura militar, e o MDB era a oposição civil. Né? Nos Estados Unidos, existe um sistema bipartidário, embora existam diversos partidos. Nos Estados Unidos existem inúmeros partidos. Mas os Estados Unidos ainda são classificados como um país com sistema bipartidário. Por quê? Porque o sistema todo leva à existência de apenas 2 partidos. Só os 2 acabam tendo projeção nacional. Os demais partidos acabam, pelas regras do sistema, e por toda a sistemática que cria óbice para que esses outros partidos se tornem partidos nacionais, eles acabam ficando restritos aos estados, ou a alguns estados, regiões, né? Eles acabam não tendo uma dimensão nacional. Porque para ter essa dimensão nacional, existem regras muito estritas, muito difíceis de serem cumpridas. Então, o sistema todo leva a que apenas 2 partidos disputem o cenário federal, embora existam outros partidos, né, no país. O artigo 17 dá a liberdade de criar partidos, fundir partidos, né, 2 partidos se juntando para formar um novo, incorporar um partido, incorporar outro, extinguir partidos, tem uma plena liberdade com relação a isso, conforme o artigo 17. Sendo resguardadas a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. E os preceitos a serem observados, segundo o artigo 17. O caráter nacional, como eu disse, não podem existir partidos regionais. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Então, partidos não podem se subordinar a partidos de outros países, né? Existem partidos que existem em diversos países. Agora, os partidos que existem no Brasil não podem se subordinar a partidos externos, nem receber recursos financeiros, ser mantidos, né, por governos estrangeiros. Eles devem prestar contas à Justiça Federal
E o funcionamento parlamentar, de acordo com a lei, então a lei determina o funcionamento dos partidos. E os estatutos dos partidos devem ser registrados no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o que permite aí recurso a fundos, ao fundo partidário, né, e também ao acesso gratuito a tempo de rádio e televisão. E aí os dispositivos constitucionais, a gente já leu a maior parte deles, né, o 14, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, 5º, 6º, 7º. O 8º, acho que faltou o 8º. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. Tá? Então, o militar que seja eleito, ele passa automaticamente para a inatividade. Então, quaisquer militares aí que estejam concorrendo ou tenham sido eleitos, eles não são mais da ativa, tá? Eles foram para a inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Diplomação, a gente vai estudar isso quando a gente for estudar os deputados e senadores, tá? Aí eu vou explicar melhor para vocês essa questão da diplomação. Uma coisa é a eleição, outra coisa é a diplomação e outra coisa é a posse, né? O empossamento. São 3 situações diferentes, com prazos diferentes, que a gente vai estudar quando chegarmos lá no estudo dos deputados e senadores. Então, eu não vou detalhar aqui porque é tópico futuro. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandatos tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou se manifesta má-fé. 15 a gente leu. 16. A lei pode alterar o processo eleitoral. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Artigo 17 dos partidos políticos. O que eu falei se refere a esse conteúdo todo aí. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos no fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, primeiro, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos para cada uma delas, ou, se o segundo, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Vejam que são regras rígidas aí para ter acesso a esses recursos. Daniela pergunta, professor, não sei se já fez chamada, minha internet caiu no intervalo, só voltou agora. Ainda não fiz, Daniela, mas assim que terminar, e já estou terminando, eu vou fazer. Só faltam esses 2 parágrafos. Nada.
O quarto é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Então, os partidos políticos não podem ter organização paramilitar, que é uma discussão que se tem feito lá com relação ao Marcelo Crivella, né, prefeito do Rio de Janeiro, se ele tem uma organização paramilitar, se pode ser caracterizada como tal. E o parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. É isso, gente. Aí encerramos o conteúdo. E é até aí. Eu deixei para vocês fazerem o portfólio. Já estão lá, já está lá o campo para vocês preencherem, tá? Vocês têm até semana que vem para fazer. A ideia é que vocês façam agora, né? E eu ia fazer a atividade de questões, mas por conta do meu problema da internet, vou deixar só o portfólio mesmo, tá? Não vou fazer a atividade, não. Eu teria feito, mas deu pau aqui. Alguma dúvida? Então, eu vou fazer a chamada. Abimael. O Abimael tinha falado. Opa, tá aí. Aldair. Não, Aldair não? Ana Caroline. Ok. Andressa. Vou interromper a gravação.